Oi, boa noite. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre o transporte por ônibus aqui na capital. Do Venda Nova ao Barreiro, o sistema é alvo de críticas dos usuários, não sem motivos. A prefeitura, responsável pela gestão, fala que cobra das empresas. O setor fala até em defasagem na tarifa. E o passageiro, no meio dessa discussão, quer só um serviço de qualidade e chegar ao destino sem tanto problema. Tem como equacionar tudo isso? Assuntos para discutirmos com o diretor-presidente do Setra BH, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros. Raul Licurgo Leite, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por poder expor aqui tema tão interessante e tão relevante para a sociedade mineira, principalmente as pessoas de Belo Horizonte. Muito obrigado. A gente agradece. Orion Teixeira, nosso comentarista. Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Lucas, Murilo, Raul, boa noite a todos. Prazer estar aqui. E o Murilo Rocha, nosso diretor de jornalismo, também presente. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Raul. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Raul, eu queria começar aqui nossa conversa, são vários os tópicos que a gente pode abordar, mas pegando uma pesquisa feita há cerca de um ano pelo movimento Tarifa Zero, que apontava que 93% dos usuários do sistema aqui de Belo Horizonte enfrentaram lotação durante a pandemia. O problema é que a gente sabe é recorrente, a pesquisa só comprovava aquilo que está a olhos vistos. Sinceramente, é possível em algum momento prometer ao usuário do transporte aqui na capital que esse problema não seja crônico, mas talvez pontual em algum momento aqui da cidade? Lucas, obrigado pela sua pergunta e a diga de passagem, excelente pergunta. O nosso objetivo é, inclusive, que isso ocorra. Isso depende também, não é só das empresas que se depende, né? Eu costumo falar que dentro de cada veículo eu tenho 70 a 80 pessoas e dentro de um carro eu tenho no máximo 2. Fazendo uma conta simples, eu tenho 40 vezes mais pessoas dentro do ônibus do que eu tenho dentro do carro. Então, se pela Constituição todos são iguais perante a lei, eu deveria ter uma preferência de 40 vezes mais para o ônibus andar, principalmente no horário de pico. Porque se o ônibus tem a preferência para andar, veja bem, eu não estou pedindo até uma cidade, eu sei, uma cidade que foi que não foi planejada, né, para o transporte, né, ela precisa efetivamente arrumar o que é possível. Então, construir hoje vias exclusivas, a gente já fez, né, já foi feito ali, pelo menos em 2 nós já temos, Cristiano Machado, os corredores do MOVE. Os corretores do MOVE, e Antônio Carlos. Né? Mas o que a gente precisa nas vias arteriais, não tem como você dar exclusividade para o ônibus, mas que dê uma preferência para o ônibus em determinada faixa horária. Então, por exemplo, de manhã, qual é a hora de pico do ônibus? A hora de pico do ônibus é de 6 da manhã às 8 da manhã. Então, naquelas vias arteriais, a gente teria, obviamente, o ônibus fluindo de uma maneira muito mais livre, porque a gente teria um impedimento de determinados veículos, como uma característica de um rodízio, mas apenas naquelas vias arteriais, para que as pessoas pudessem sair de suas casas e chegassem ao centro e, no final do dia, saíssem do centro e chegassem às suas casas e num momento, num tempo exatamente cronometrado. Por isso, um mesmo ônibus poderia fazer várias viagens. E mais viagens. E mais viagens. Então, hoje o que acontece, literalmente, se você colocar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ônibus ao mesmo tempo, vai simplesmente congestionar cada vez mais. As pessoas não vão ter um transporte eficiente, as pessoas não vão conseguir sair do ponto A e chegar no ponto B com aquele tempo que seria razoável. Então, para isso a gente precisa de um debate exatamente sobre vias arteriais, horário, determinadas faixas horárias, preferência para o transporte coletivo. Isso está na Lei Nacional de Mobilidade, isso está na Lei Municipal de Mobilidade, onde diz preferência ao transporte público coletivo frente ao transporte individual. Raul, agora a gente tem uma equação aqui em Belo Horizonte que parece não fechar, e já vem se arrastando por muito tempo. Esse serviço que o usuário avalia mal, acha que um usuário de um serviço de qualidade ruim, e para o usuário a passagem é cara. As empresas de ônibus, por suas vezes, alegam que estão operando com déficit, uma coisa que parece até estranho, né? Uma empresa ficar operando tendo prejuízo, continuar numa concessão tendo prejuízo. E a prefeitura também fala que ela não vai pôr dinheiro nesse serviço pelo contrato que foi feito. Qual que é o problema desse contrato afinal aí? Tem que rever esse contrato mesmo, como está todo mundo defendendo nesse momento?
Murilo, é um contrato feito em 2008, ele foi feito em 2008, licitado em 2008, ele é um contrato extremamente injusto. Injusto, eu vou dizer, principalmente para o passageiro. Quem paga exclusivamente todo o serviço, todo o ônus do serviço, ele beneficia a todos. Ele beneficia a toda a sociedade de Belo Horizonte. Mas quem paga é único e exclusivamente o usuário catracado, aquele que sobe e que paga a tarifa. Contrato feito em 2008, ele feito por 20 anos, não importa se ele foi por 15 anos, tem contrato de concessão de 15, tem contrato de 20, tem contrato até de 30 anos. Eles não são engessados, eles devem ser adaptados aos anseios da sociedade, inclusive. Então, se no curso desse contrato você verifica que há necessidade de fazer uma adaptação, sim, ele merece ser feita uma adaptação. Não há por que continuarmos até 2028 com um contrato que é injusto. E ele é injusto. Lá em 2008 ele já se mostrava injusto, né? O mundo, em 2008, já não usava esse tipo de contrato. Por exemplo, Paris, por exemplo, 60% da tarifa não é paga pelo usuário. São receitas extratarifárias. 40% é pago pelo usuário, né? Praga, por exemplo, é um exemplo até mais maior, diríamos assim, onde a gente tem 25% é pago pela tarifa do usuário e 75% é receita extratarifária. Que receitas são essas? O que poderia ser feito para Então, quem está nos vendo entender? Que receita então, poderia ser essa sem ser o próprio poder público botar dinheiro? Sim, receitas extratarifárias, por exemplo, todo mundo que viaja para o exterior já viu que os ônibus são plotados, por exemplo, com anúncio de propaganda e etc. Aqui você vê só a parte de trás do ônibus. É uma forma de você conseguir explorar também e trazer receita extratarifária, né? Outros, por exemplo, Paris, e eu volto a Paris, Praga e outros países, inclusive, da própria Europa, existe subsídio. No Brasil, nós temos subsídio. Nós temos subsídio em São Paulo, nós temos subsídio em Brasília, nós temos subsídio no Espírito Santo. E subsídio, nós não estamos dizendo aqui que seja tirar dinheiro da saúde ou tirar dinheiro da educação para colocar dinheiro no transporte. Entendemos que todos os usuários devem, de alguma forma, pagar ou contribuir com o serviço, né? O que é isso? O ônibus passa 100 vezes na porta da minha casa, mas eu não pego, eu não entro em nenhum deles, mas eu não contribuo com absolutamente nada por essa infraestrutura que está instalada e operando e à minha disposição. Mas eu só vou pagar se e quando eu usar, né? A gente vê exemplos disso, por exemplo, a taxa da CEMIG, por exemplo, se a gente desligar a luz do nosso apartamento, no final do mês chega uma taxa mínima. É o quê? Pago por uma infraestrutura disponível. Temos também, em água também a mesma coisa, telefone celular também, telefone móvel a mesma coisa. Todos esses serviços públicos, quando eles estão disponíveis, eles são pagos. Lógico, quem usa vai pagar um pouco mais, porque vai pagar pelo uso, mas quem também está à disponibilidade e se beneficia dele direta ou indiretamente, no caso indiretamente, também vai pagar por ele, de alguma forma. E aí, obviamente, você tem, por exemplo, multas de trânsito. Aquela pessoa que travou o entroncamento, fechou um cruzamento. Ele fechou um cruzamento, ele travou a cidade inteira quase, porque ele não quis esperar o sinal. Então, ele prejudicou a mobilidade. Essa multa deveria ir para onde? Para a multiplicidade tarifária. É uma outra forma Mas se esse contrato foi tão ruim, por que os empresários assinaram em 2008, então? A gestão à época comeu mosca, como se diz? Não, sob hipótese alguma, ninguém entra num contrato achando que o contrato vai ser ruim. Todo mundo acredita que o contrato ele vai, obviamente, ter uma perspectiva de lucro. Ninguém entra num contrato, senão daria de certo. Ninguém entra num contrato achando que vai dar prejuízo. Só para você ter uma ideia, no ano de 2008, nós transportamos 435 milhões de passageiros, tá? No ano passado foram 192 milhões de passageiros. Então fez uma queda muito grande. No ano passado não era atípico, né? Então vamos pegar 2019, 350. Em 2012, 455 Não, foi desculpa, o pico. 2008.
Bom, o dado da BH Trans é que o pico em 2012, 455 milhões de passageiros. Mas você vê, desculpa, mas você vê que 2008 até mais ou menos 2014, o número ficou ali, ó, oscilando, mas dentro daquela margenzinha de erro, tá? Então ele ficou ali. De 2014, e você está correto, tá? Desculpa ter te corrigido, mas você está correto. É que eu estava achando que você estivesse entendendo que eu tinha falado de 2008, mas não. 2008 veio esse número veio se mantendo até 2014. De lá para cá ele faz assim. Sim. Chegando a 2019, o Murilo precisou muito bem. Não vamos comparar com 2020, que 2020 ainda era pandemia, né? Teve pandemia. Então, vamos comparar com 2019. 350 milhões de passageiros. Então, você vê que o número caiu. E num contrato que ele está fincado, os pilares dele no passageiro pagante, isso aqui é um encontro muito, muito ruim lá na frente. Raul, você falou na primeira pergunta sua que a qualidade do serviço que vocês prestam lá, que os empresários de ônibus prestam, depende da qualidade do trânsito em Belo Horizonte. Ou seja, há uma falha nessa gerência do trânsito de Belo Horizonte. E agora o poder público vem de dar um cavalo de pau, extingue a BH Trans, que era um órgão de competência para gerenciamento desse trânsito. Que efeito nós teremos sobre a qualidade do trânsito e do seu serviço com a criação agora de uma superintendência? Orion, não importa se seja BH Trans, se seja Trans BH, se seja B Trans H, não importa Transmetro, não importa o nome. Né? O que importa é que esteja direcionado, se é uma secretaria de mobilidade, que agora a gente não fala mais em transporte, né? A gente fala em logística, né? Mobilidade, então, logística mais em carga. Quando a gente fala no transporte, está falando de mobilidade. Então, se vai se botar um nome, é só rótulo. Né? Secretaria de Mobilidade, poderia ser uma Transmobilidade, BH Mobilidade. O importante é que se tenham pessoas ali voltadas para resolver o problema da população com relação ao transporte. O problema não é simples, não vai ser uma ideia aqui nesta mesa, vai ser uma ideia de várias mentes pensando e fazendo inclusive testes. Né? No primeiro encontro do comitê que foi criado pela Prefeitura, diga-se de passagem, um decreto uma medida muito inteligente de se criar um comitê para discutir a repactuação do modelo, inclusive, repactuação do contrato, que foi lá em agosto. Na primeira reunião deste comitê, eu, inclusive, ponderei, falei assim, vamos aproveitar que a gente está fazendo a abertura da cidade e fazer eventos testes, fazer restrição de veículos em determinadas ruas arteriais para ver se resolve, se funciona, determinados horários em determinadas ruas não ter estacionamento à direita para que o trânsito possa fluir o mais rápido possível. Mas, assim, infelizmente, não foi para frente. O tempo se passou, não é tarde, continuamos tendo tempo para fazer isso, mas o importante, sua pergunta é perfeita, não importa o rótulo. BH Trans, Secretaria de Mobilidade, Agência de Mobilidade, não importa. O importante é que as pessoas que estejam lá estejam imbuídas em resolver o problema e, obviamente, trazer as soluções, conversando com todas as partes, com terceiro setor, com o usuário, com as empresas e etc. Bom, a gente vai, claro, continuar neste assunto, mas agora a entrevista coletiva faz sua pausa e volta já já. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o diretor-presidente do Setra Belo Horizonte, Raul Licurgo Leite. Raul, no nosso último bloco, o Orion tocou sobre essa questão da extinção da BH Trans e a criação de uma superintendência de mobilidade. Esse pode ser um dos frutos, se a gente pode falar assim, uma das consequências aí vindas da CPI da BH Trans. CPI da BH Trans, que também pediu indiciamento de agentes públicos, também de empresários do setor do transporte, fala inclusive em formação de cartel. A falta de mais empresas explica parte dos problemas do transporte aqui em Belo Horizonte, no seu entendimento, ou não? Esse tamanho hoje é adequado? Lucas, não, esse tamanho hoje é adequado. Eu vou te dizer que quando se fala em cartel, como se falou, a gente precisa ver que é o seguinte, esse processo não é um processo novo, é um processo de 2008.
Explica só para quem está assistindo a gente, são quantos consórcios e quantas empresas Bom, hoje? são 4 consórcios, tá? Consórcios operacionais, e são 34 empresas. Já foram mais, já foram 39, e hoje são 34 empresas dentro desses 4 consórcios, tá? Então, lá atrás, e aí eu estou falando até o ponto da sua pergunta sobre o cartel, né? E aí você fala o seguinte, isso já foi analisado lá atrás, é um contrato, é uma licitação de 2008. Se tivesse tido um cartel, uma coisa explícita, teria aparecido em 2009, 2010, 2011, 2012. Isso já foi analisado pelo Ministério Público. O Ministério Público já analisou e já verificou que não houve isso. Tanto que o Ministério Público arquivou. Agora vai se reabrir. Não existe problema. Vamos levar todas as informações novamente. Se for agora, em 2021, se for em 2022 e 2023, iremos responder, iremos mostrar novamente, assim como já foi mostrado lá atrás, que não teve, obviamente, cartel. Tá? O ponto que tem ali, obviamente que as pessoas sempre falam, mas tinha o fulano que tinha uma empresa com ciclano, ou o filho do Beltrano que estava aqui, essa empresa é do pai e essa aqui é do filho. Eu costumo falar o seguinte, existe um princípio em direito que é a figura do sócio não se confunde com a figura da companhia, da empresa. Eu posso ser, por exemplo, um acionista de 2 empresas. Eu sou acionista de 100% de uma empresa e tenho meia ação de uma outra. Por isso as 2 não podem participar? Não, obviamente elas podem participar, né? Então, por isso que lá atrás o Ministério Público já investigou isso e já arquivou. Ótimo, agora veio uma CPI que está, de certa forma, requentando essa mesma visão, essa mesma narrativa. Não tem problema. Nós iremos dar as explicações novamente ao Ministério Público. Lembrando que a CPI ela só investiga. CPI não julga absolutamente nada. Ela só... Paulo, se me permite aqui, além da reclamação dos usuários, nós temos aqui hoje o poder público, né? Desde a prefeitura, o candidato a prefeito, Alexandre Calil, hoje prefeito reeleito de Belo Horizonte, a Câmara Municipal trata o setor como vilão, né? Chamada caixa preta. E poucas vezes a gente viu um representante dos empresários de ônibus ou do Cetra, que teria esse papel, né, de fazer a defesa desse contraponto a uma informação que pode ser fake news ou uma opinião seja equivocada, mas tantas vezes repetida, passa a ser uma realidade. Então eu quero te dar a oportunidade de você esclarecer. Você não é empresário de ônibus, mas chamar um advogado para representá-los. É uma questão de legalidade? Existe caixa preta ou não? O que o senador tem a dizer a respeito dessa crítica? E a sua convocação para o Cetra é para essa função, realmente? Para defender nesse momento? Né? O Cetra decidiu falar nesse momento que foi acuado, colocado na parede? Perfeito, Murilo e Orion. Como eu falei aqui, desde que eu cheguei aqui, eu não tenho tabu e não tenho perguntas que não podem ser feitas, e irei responder todas elas. Obviamente que o sindicato entendeu, e já não era de agora, o sindicato já tinha essa visão de profissionalizar o sindicato, né? Os empresários são extremamente bons e eficientes no que eles fazem, mas talvez para fazer a função executiva do sindicato, pode ser que, de repente, não seja a melhor formação, né, deles. Eles têm, obviamente, extremamente eficientes naquilo que eles fazem. Então, eles entenderam, assim como outros sindicatos, né, outros sindicatos no país, e já estão profissionalizando a sua diretoria executiva, né? Então, assim, e eles fizeram isso. Isso já era parte de um plano já antes da própria pandemia e que foi, diríamos assim, ficou em suspenso durante a pandemia. E aí resolveram trazer, apesar de ter formação jurídica, né, eu sempre atuei muito como executivo. Fui diretor de empresa de capital aberto e presidente de empresa de capital aberto, inclusive com ações em bolsa de valor. Não, sim, pode continuar. Mas a questão da caixa preta. Da caixa preta. Existe ou não existe? Não, assim, fala-se de caixa preta da BH Trans. Fala-se de quando se quer pegar alguma coisa para bater, bate em qualquer coisa, né? Então, assim, no meu ponto de vista, não existe caixa preta de BH Trans. Obviamente que existe o quê?
direitos e posições que, de certa forma, as pessoas que ali estavam acreditavam que são conflitantes. O concessionário do serviço público, ele não é inimigo do titular. Quem é o titular da concessão? Quem é o titular do serviço público? É o poder público. O concessionário deve ser visto como aquele que presta o serviço amando, né? Sendo a função executiva dele. Então, não está ali como inimigo. Então, o concessionário não deve ser visto. E hoje, por exemplo, tem muito aquela questão de, não, eu estou penalizando, eu penalizo, eu multo e as empresas não pagam as multas. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo hoje. A gente tem um sistema extremamente eficiente dentro dos ônibus de localização por GPS. Então, eu consigo te dar a produção quilométrica que esses ônibus fizeram. Eu consigo te dar a localização, a geolocalização desse ônibus. O que acontece? Todo mundo sabe que tem impedância no trânsito de Belo Horizonte. Impedâncias são acidentes que ocorrem normalmente. Você sai às 17h30 achando que você vai chegar na sua casa às 18h30 e você não chega. O que acontece simplesmente é o seguinte: o ônibus que sai às 17h30 e não chegou lá às 18h30, aplica multa. O sistema vai aplicando multa, mesmo com essa impedância que não é responsabilidade das empresas, porque são as vias que estão, literalmente, tem impedância, tem acidente, tem eventos. Raul, nisso eu até concordo, mas pegando nessa questão de multas, que foi um assunto que você entrou, por exemplo, multas por falta de cobradores, por exemplo, não sei quantas mil foram emitidas nos últimos anos, nenhuma paga, tudo vai para a dívida ativa. E aí? Se a normativa municipal demanda o trocador em determinado horário e determinada linha, por que a empresa não cumpre com o que está acordado ali? Perfeito, Lucas. A Lei 8224, né, é uma lei de 2001, trouxe a bilhetagem automática. Na verdade, as empresas têm o objetivo de que seja tudo automatizado. Ou seja, chega ali, você passa o cartão até para facilitar o fluxo, sim. Tá? E para a proteção também das pessoas que ali estão. Porque se você não ter dinheiro, não ter numerário ali, melhor coisa que tem. Hoje ainda tem a questão de você ter que ficar trocando por causa do coronavírus. Mas se você pensar que nesta lei, a lei trouxe a bilhetagem eletrônica e falou o seguinte: olha, o cobrador passa a se chamar, a função de cobrador está extinta, lá no artigo 3º dela, tá? É uma lei que tem 4, 5 artigos, 8224 de 2001. A lei vem e diz o seguinte: olha, o cobrador está extinto, vai ser agora agente de bordo. E no artigo 4º diz o seguinte: novas tecnologias poderão significar ou fazer com que determinadas tarefas e determinadas posições laborais sejam extintas. No momento em que a gente teve a bancarização, no momento que a gente teve a adoção, hoje eu tenho mais de 80%, 82%, se não mais, de pessoas que utilizam o cartão, né? Então, eu ainda tenho, óbvio, agente de bordo, ainda tenho agente nas estações cobrando essas tarifas em torno de... hoje eu tenho em torno de 8.200 8.280 empregados, sendo desses 5 mil cobradores, 5 mil motoristas e uns 350 que são esses agentes que hoje fazem cobrança. Tá. Né? Então, é a evolução. A própria lei trouxe isso, falou o seguinte: a lei foi muito inteligente, ela falou o seguinte: a bilhetagem vai vir, nós vamos colocar isso de alguma forma com que a população seja direcionada para fazer, e até para controle das nossas receitas e controle de acesso nos ônibus, de forma com que isso vá migrando. Se for migrando, como efetivamente aconteceu, não há porquê você ter. Raul, Murilo, rapidinho, a gente está com 2 minutinhos, então só para a gente... Tá, eu queria que você desse uma resposta para quem está nos ouvindo, porque, né, para quem está nos vendo, nosso telespectador, porque se está ruim para todo mundo concorda, está ruim, os empresários, a prefeitura, o usuário, por que não se resolve essa questão e como se resolver? O que o Cetra está disposto a fazer para resolver, ficar bom para o Cetra e principalmente para o usuário, né? Murilo, o Cetra está disposto a sentar na mesa e conversar
para que esse contrato seja modernizado, né? Para que esse contrato seja adequado, porque esse contrato já se mostrou lá atrás injusto e ele precisa ser modernizado. Raul, reta finalíssima aqui, a passagem foi reajustada em 2018, 4,5 para 4,50. Para este ano, os empresários vão pedir reajuste? Veja bem, o reajuste é automático. Ele vai acontecer. O contrato determina que, e isso nós estamos falando da cláusula 11, no dia 26 de dezembro tem que haver o reajuste, publicação. E quando que vocês vão pedir, já sabe? Não, isso é automático, basta a aplicação pela BH Trans da fórmula paramétrica, isso é automático. Okay. Inclusive, recentemente, no dia 15 de outubro, eu recebi um ofício, inclusive, do presidente da BH Trans, inclusive reiterando isso, o que é extremamente claro, que é direito das concessionárias ter este reajuste pela fórmula paramétrica. Bom. Nada mais é do que cumprir o contrato. Bom, a conferir, portanto. A gente está terminando aqui uma entrevista coletiva, agradecendo a presença do diretor-presidente do Setra BH, o Raul Licurgo Leite. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado. Orion, boa noite para você. Boa noite, Lucas, Murilo, boa noite. E boa noite para o Murilo Rocha. Boa noite. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui no Entrevista Coletiva. Para rever este e a outros programas, é só você entrar no YouTube da Band Minas. Para você, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau.